Boa tarde, abençoadas e abençoados. Hoje tem Flamengo, daqui a pouco tem Flamengo passando na sua telinha. Vocês vão saber que agora o Vene Casagrande trouxe uma novidade na escalação do Flamengo. Tem o Gabigol feliz da vida, vivendo sua boa fase, né? Voltando a ser titular e mais. Corinthians paga multa de 500 mil reais envolvendo o goleiro Hugo. Então fica até o final do vídeo, já chega se inscrevendo no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos, conto com o apoio de todos vocês. E agora vocês vão ver a novidade do nosso Flamengo com Vene Casagrande, Jorge Nicola e mais, imprensa paulista analisando todos os detalhes dessa baita partida de logo mais envolvendo o Flamengo e Bahia. Dê só uma olhada! Bora falar agora sobre o Flamengo para contar que vazaram imagens da terceira nova camisa rubro-negra, toda na cor cinza. O vazamento foi feito pela galera do Coluna do Fla e a camisa está programada para ser lançada de forma oficial no dia 11 de outubro, mais conhecido como próxima sexta-feira. A forma como essas camisas vazaram é que não foi das mais bacanas. Na saída da fábrica da Adidas, houve um arrombamento de algumas das caixas. E além de arrombarem, algumas pessoas acabaram por furtar essa camisa que teve as suas imagens vazadas. Camisa, na minha opinião, bastante bonita, mas gostaria de saber a sua. Para completar sobre o Flamengo, contar que o rubro-negro enfrenta nesse sábado o Bahia, tentando manter um tabu histórico. Rogério Ceni nunca venceu, nem sequer empatou contra o Flamengo desde que se tornou técnico. Ele já enfrentou o Fla por 4 times diferentes e sempre o mesmo resultado de vitória rubro-negra e derrota do Rogério Ceni. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação, mas calma, terá volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite, eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar
Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele. Abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATs no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação da Copa do Brasil. R$1 milhão. €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vene, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. Exato, o próprio Felipe falou, né?
que o Flamengo já fazia um pouco disso, ou fazia isso, né? Nem todas as vezes, mas fazia com o Tite, etc. E, enfim, acho que nesse aspecto, agora é claro, que se viu na estreia do Felipe foi uma outra postura, não era só, vamos marcar lá em cima, não, os caras estavam... Aproximação. Sim, estava com outro espírito e tal. Acho muito ruim que perca do outro lado do Bahia, para o jogo, em termos de jogo, ser melhor ainda, o Everton Ribeiro, né? Que é uma base ali, é o 10, né? O cara que comanda ali. Bahia agora joga com uns 4 jogadores no meio-campo ali, isso aí vai embolar, e deve repetir mesmo não jogar no Everton. Então, esse meio-campo ali, pelo menos não conseguiu da última vez, mas vai tentar marcar o Rogério Ceni, vai tentar marcar isso ali. O jogo vai ser bom, sim, muito bom de se ver. Principalmente para quem não torce para um nem para outro, para ver, esperando a emoção, né? Esperando a emoção de um lado ou do outro. A última vez o Bahia não jogou mal, mas não conseguiu. O Flamengo do Tite na época foi melhor. E agora fica isso que você está falando, expectativa, hein, cara? Depois desse tipo de estreia contra o Corinthians, como é que vai ser? E agora é fora de casa. Mas é o primeiro ou é o segundo tempo? Não, obviamente que a gente está falando do recorte de primeiro tempo, né? Sim. Existe ali uma queda física. Eu acho que tem uma outra questão para ser olhada nesse Flamengo, que além da questão física, quando o Felipe faz as trocas, o time perde o encaixe. O que é natural, porque ele usou muito a base do que ele já tinha visto esse Flamengo jogar. Então, assim, quanto que ele teve de tempo e de análise para entender que para manter a intensidade precisa se fazer a troca talvez um pouco antes, e que trocas serão essas, né? Agora a gente tem que imaginar o seguinte, o Flamengo tem agora peça para frente, para trocar, né? O Michael está ali. Voltou o Michael, recuperou o Gabriel, jogou melhor do que vinha jogando. Imagino que o Gabriel vai começar jogando, né? Gabriel e Bruno Henrique, né? Com os 4 de meio campo, né? Com o Arrascaeta jogando do bico da grande área para a linha lateral. Você acha que ele tira o Plata? Não, o Plata já não no último jogou. jogo não começou, já não jogou, né? já não começou jogando com ele. Vai de Gabigol de novo. O Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol. Bruno Henrique e o Bruno Henrique aberto na ponta. Aí ele tem para substituir Matheus Gonçalves, Plata, Carlinhos, que na Copa do Brasil não podia jogar e agora fica à disposição, e eu estou esquecendo de alguém. Mas enfim, tem mais uma opção. Ele ganha opções para o ataque. Esse é o meu ponto. Ele ganha muitas opções para o ataque. O Matheus falou. Matheus Gonçalves, tem o Plata. Lohan ainda. Não, o Lohan é meia. Michael. Não tem não, porque o Luiz Araújo está machucado, é isso O mesmo. Alcaraz, né? O Alcaraz também meia, O Alcaraz, jogando na meia ponta, perdeu um gol contra o Corinthians, o Alcaraz entrou na área, deu um bico lá no placar eletrônico. Mas eu acho que o Flamengo, nesse caso, o Flamengo não deve perder a consistência que teve no primeiro tempo contra o Corinthians. Eu não sei se o Flamengo vai durar, quanto vai durar esse tempo. No jogo contra o Corinthians durou o primeiro tempo. O Corinthians muda um pouco o posicionamento com a entrada do terceiro zagueiro, com o volante mais posicionado, o que não tem o time do Bahia. Os volantes são muito móveis. Sim. Né? O Cauli, o Jean, eles são muito móveis, saem para jogar. Né? Então, eu acho que o Cauli é o elemento surpresa, né? Porque roda a bola, parece que vai parar no pé dele para botar pro gol. É impressionante esse rapaz, tem uma aura muito especial quando entra dentro da grande área. Então, eu acho o jogo muito complicado, porque eu não sei quanto tempo o Flamengo vai ter esse poder de marcação. Porque o Felipe já disse, ele vai correr risco. O risco dele qual que é? O risco dele é adiantar a marcação, um volante e 2 zagueiros. Perfeito? Sim. O Bahia vai gostar disso porque tem jogadores de velocidade para buscar o contra-ataque. E aí não tem o Alexandro, vai jogar o Ayrton Lucas, que é um lateral que costuma ir um pouco mais à linha de fundo, né, ao ataque. O que pode ser modificado do jogo anterior, Silas, pensando em posicionamento, acho que mais do que em peças no Flamengo, juntando com essas características do Bahia que o Pascoal traz? Não, se ele joga com o Léo Ortiz, o Felipe Luiz, né? Se ele joga com o Léo Ortiz, tudo bem, você consegue liberar o Ayrton Lucas. Porque ele já, com o Léo Pereira ali, ele faz bem essa cobertura do lado esquerdo, né? O Léo Pereira fica pela esquerda e o Léo pela direita. O Léo Ortiz joga mais na direita e o Pereira mas na esquerda. No caso, mas ele deve entrar com quem? O Léo Ortiz e o De La Cruz. Arrascaeta. Não, ele vai jogar. Não, no primeiro vai jogar com... O Léo Ortiz, ele jogou de zagueiro, né? Não, tô falando aqui... volante é o Eric Pulgar. Mas o Eric Pulgar ir pro banco, hein?
Não, o Eric Pulgar Num começou jogo, com... num jogo como esse, Mas é que contra o Corinthians, o Eric Pulgar ficou de primeiro volante. Cabeça de área, cabeça mas de é que área. você Quem tendo o perdeu o lugar no time foi o Fabrício Bruno, que aí o Ortiz... Mas essa ali- colocação do ali Silas é tudo bem. interessante. De Mas repente, você voltar tendo- o Fabrício e botar o Ortiz de volante. Você tendo o Alexandro é uma coisa. Você tendo o Ayrton Lucas já muda de figura. Porque o Bahia, tudo bem, não tem o Everton Ribeiro, mas tem o Cauli. Tem o Everaldo, que foi meu jogador, e tem o Tassiano, que são 2 jogadores fortes. Não são jogadores pequenos e de pouca imposição. Então, assim, se você não tem uma proteção ali atrás, o Bahia em casa... Você começaria com o Pulgar no banco, então, e o Ortiz de volante? Assim, é uma previsão de time, né? Porque se você ser ofensivo, tem as Tem suas... seu custo. Até porque Tem o do seu outro lado já tem o Sabe Wesley, qual que foi é a o lateral última que vez passa. que o Bahia ganhou do Flamengo? Não era o Rogério Ceni o técnico. Não, foi na estreia do Felipe Luiz, tomou de 3-0. 3-0. 3 gols do Gilberto, em Isso agosto mesmo, de isso 19. Era Jorge Jesus. Era o Jorge Jesus, e foi um passeio, e o Felipe muito fora de forma. Criticado. Teve 2 gols ali do lado dele. Fala nem tudo. se ele pegar um táxi, ele Não chega. chega, exatamente. Foi a Isso. estreia dele. Vai voltar lá, vai lembrar disso. Ele já jogou lá depois disso, de novo e tal. Até porque depois ele só teve alegria. Depois desse jogo, o Flamengo ganhou os 10 jogos que fez contra o Bahia. O Bahia está com um jejum para tentar encerrar de 10 derrotas consecutivas para o Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Olha o homem aí, coloquei o homem na tela. Vamos pra cima com tudo. O Flamengo vai em busca dessa grande vitória diante do Bahia, né? Motivado, jogadores motivados, querendo o jogo, né? Então, assim, vamos torcer para que todos esses jogadores possam fazer um conjunto, um excelente jogo hoje, né? Não deixar o Bahia nem respirar, porque hoje só a vitória interessa. Eu tô muito confiante, né? Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Flamengo possa fazer um baita jogo, uma baita partida e consiga, né, trazer esse resultado espetacular, né, de volta, né, aqui para o Rio de Janeiro, porque é o que todos nós queremos. E assim, alô, Gabigol, é hoje, Gabigol. Hoje é o dia de você balançar as redes, Gabigol. Vamos pra cima deles com tudo. Só a vitória interessa. Eu tô muito confiante, nação. Tô muito confiante. Espero que o Flamengo hoje possa fazer um excelente jogo, uma excelente partida e consiga sair da Arena Fonte Nova com um resultado positivo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus.